Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem em gosto e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. No próximo domingo, dia 10, vai haver eleições legislativas. E a primeira pergunta que nos devemos fazer é: em quem não devemos votar? Em primeiro lugar, não devemos votar naqueles que nos apresentam promessas falsas. Aqueles que falam contra a corrupção, nomeadamente o Chega. Fala-nos contra a corrupção, que é a sua principal bandeira. Mas vejamos bem a verdade que está por trás do seu pretenso combate à corrupção. Fala que os outros partidos não aprovaram uma proposta de lei que ele fez de criminalização do enriquecimento ilícito. Mas ele bem sabe que isso não é possível porque o Tribunal Constitucional já chumbou essa lei do enriquecimento ilícito. Agora, o que ele esconde é outra coisa. É que há muita corrupção, a maior parte da corrupção é aquela que está nos paraísos fiscais. Não é aquela que as pessoas têm nos bancos ou que têm em casa. São os milhões que estão nos paraísos fiscais. E relativamente a esses, Ventura não se pronuncia. E não se pronuncia porquê? É que, no fundo, os seus grandes financiadores são precisamente esses que têm dinheiro nos paraísos fiscais. Aliás, ele trabalhou numa empresa que era especialista na fuga aos impostos e no envio de dinheiro para paraísos fiscais. É um farsante esse Ventura. Mas quem são os amigos do Ventura que também apareceram com a bandeira do combate à corrupção e que ganharam o poder com essa bandeira? Em primeiro lugar, os indivíduos do Partido da Lei e da Ordem na Polónia. Aquilo que sucedeu foi que a Polónia se tornou num país altamente corrupto, só que não se podia combater a corrupção. Porquê? Porque o Partido do Poder criminalizava quem criticava o governo. O Partido do Poder domava o poder judicial. Os juízes não podiam fazer o seu trabalho, o governo queria mandar no Supremo Tribunal de Justiça da Polónia. E depois controlava a informação. Não havia verdadeira liberdade de informação na Polónia. Esse é o amigo do Chega, o amigo do Ventura. Mas não só esse, é também o Orbán, o Vítor Orbán. É sabido, as notícias são mais que conhecidas, que o governo de Vítor Orbán e o Vítor Orbán são dos mais corruptos da Europa. Ou provavelmente o mais corrupto da Europa. Vítor Orbán é um indivíduo riquíssimo, a família dele é toda riquíssima, através da corrupção. Só que na Hungria é completamente impossível combater a corrupção e criticar o governo, porque o governo fecha os jornais e os meios de comunicação que referem à existência da corrupção e controla o poder judicial que devia combater a corrupção, mas não pode porque Vítor Orbán o impede. E por aí adiante, o caso de Netanyahu em Israel, amigo também do Chega, é outro caso exemplar. Netanyahu, que começou por dizer que combatia a corrupção, agora ele mantém esta guerra precisamente porque quer sobreviver, porque estava a ser julgado no tribunal por crimes de corrupção e, afinal de contas, a salvação dele foi tentar uma lei que impedisse o tribunal de o condenar, o que não conseguiu, e então a fuga dele foi uma fuga em frente para a guerra. É isto que o Chega e o Ventura pretendem. É controlar a justiça, controlar a comunicação para que não haja verdadeiro combate à corrupção e que não haja notícias de corrupção. Porque, não havendo notícias de corrupção, o povo até pensa que não há corrupção. Mas nós percebemos até que ponto é que pode ir o Ventura se estiver no poder. Repare-se, ele, nas discussões, nos debates eleitorais, ele estava constantemente a interromper os adversários. Não deixava falar os adversários. A comunicação social
identificou 185, salvo erro, 185 interrupções e formas de o Ventura impedir os outros membros do debate de falarem. Nós imaginemos, se ele faz isso quando não tem o poder, num simples debate, imaginemos o que é que ele não fará se tiver o poder. Aquilo que ele vai fazer é, por todos, por demais conhecido. É o que fez o Partido da Lei e da Ordem na Polónia, é o que fez o Viktor Orbán na Hungria e é o que fazem todas as ditaduras ou proto-ditaduras. Não nos deixemos enganar pelo Chega. É por aí que devemos começar a não votar. Outra bandeira com que nos acena à direita é a baixa ou a eliminação pura e simples de impostos e o aumento da despesa. O Chega, por exemplo, também fala na eliminação de vários impostos e no aumento dos médicos, no aumento dos professores, no aumento, sobretudo, dos polícias. Os polícias, ele sabe que pode aumentar para os ter na mão e sabe que as polícias estão infiltradas por ele próprio. Portanto, ele tem boas razões para aumentar os polícias, porque há infiltrações claras do Chega nas manifestações dos polícias. Mas quando o Chega estiver no poder, ele aumenta o vencimento aos polícias. Mas se houver qualquer outra razão de descontamento dos polícias, eu não tenho a mínima dúvida que o Ventura será o primeiro a mandar reprimir as manifestações dos polícias. Mas não é só o Ventura que propõe uma baixa de impostos. Também a Iniciativa Liberal e a própria Aliança Democrática propõem uma baixa de impostos. O argumento é um argumento clássico, banal, que é este. Baixam-se os impostos, os empresários têm mais dinheiro para investir, investem mais, logo criam mais riqueza, logo podem distribuir mais riqueza. Porque, dizem eles, não pode ser distribuída a riqueza que não é criada. Ora bem, relativamente a isto, Luís Montenegro disse uma coisa que o polígrafo da SIC demonstrou que era mentira. Luís Montenegro disse que em 2014 houve um acordo entre PS e PSD de baixar o IRC, Imposto sobre as Sociedades, de 25% para 23% e que isso provocou um aumento da receita. O polígrafo SIC já disse que isso é mentira. Na realidade houve esse acordo, o IRC foi diminuído de 25% para 23%, só que a receita não subiu. A receita baixou de 5,3 mil milhões de euros para 4,7 mil milhões de euros. Houve uma perda de receita de cerca de 600 milhões de euros. Portanto, é mentira essa alegação de que, baixando os impostos, a receita por si só aumenta. Isso não é verdade. Mas baixando os impostos também significa que há serviços públicos que não são financiados, porque se baixarem os impostos e baixando a receita, não pode haver dinheiro para financiar aquilo que é público. Não pode haver dinheiro para financiar a saúde, não pode haver dinheiro para financiar a educação, não pode haver dinheiro para aumentar os polícias. Tudo aquilo que agora o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD propõem, no fundo, são tudo ilusões, porque estamos num período de campanha eleitoral. Depois, a realidade será completamente diferente. É falso que Portugal tenha impostos mais elevados do que a generalidade dos países. Portugal está abaixo da média da União Europeia no que toca à carga fiscal. Tenho aqui um gráfico que nos mostra claramente que a carga fiscal em Portugal é de 34,7% do PIB, enquanto que nos países mais importantes e mais ricos da União Europeia é muito superior, começando pela Dinamarca de 45,7%, pela França 44,6%, pela Suécia de 43,8%, pela Finlândia de 43,4%, pela Áustria de 42,7%, pela Bélgica de 42,4%, pela Alemanha de 39,7%, Luxemburgo, Holanda, etc., etc. Todos têm
impostos superiores aos impostos portugueses. Mas outra coisa curiosa é que eles garantem que a baixa dos impostos faz a riqueza das nações. É uma mentira, porque são precisamente os países que têm impostos mais altos, aqueles que têm não só maior justiça social, mas maior riqueza. Eu dou um exemplo. A Dinamarca é o país um dos países com maior índice de felicidade da Europa. A Dinamarca tem a maior carga fiscal da União Europeia. A Finlândia é a mesma coisa. O país com maior índice de felicidade da Europa. Um país rico. Tem uma carga fiscal muito superior à portuguesa. A Alemanha, a Suécia, todos eles têm uma carga fiscal muito superior à portuguesa e são países ricos. Quem são os países que têm uma carga fiscal baixa? Olhem, são, por exemplo, a Roménia, é Malta, é a Bulgária, é a Hungria. Isto é, países que têm cargas fiscais baixas, mas todos eles são mais pobres e, sobretudo, têm menos justiça social do que Portugal. Aquilo que os liberais e a AD e o Chega dizem é uma pura falsidade. E, finalmente, o liberalismo é rico em palavras de defender a liberdade. E o Ventura fala na defesa da liberdade. Mas, na realidade, eu sugeria, peço-vos desculpa por esta digressão histórica, mas os liberais, no fundo, são discípulos de um indivíduo chamado Hayek, um filósofo, um economista que ganhou o Prémio Nobel da Economia chamado Hayek. Esse indivíduo era totalmente liberal. Só que esse indivíduo elogiou o governo de Salazar. Isto é, aqueles que apregoam a liberdade no que toca à economia, no que toca às sociedades, elogiam as ditaduras. Isso mesmo fez o Milton Friedman relativamente ao Chile de Pinochet. Friedman foi um dos instituidores do liberalismo no governo de Pinochet e ele, tão liberal, não se importou nada com os assassinatos, com as torturas, com tudo aquilo que de malvadez fez o regime de Pinochet. Mas não se importou nada com a miséria com que terminou o regime de Pinochet. Esse regime de miséria de Pinochet, que terminou com o enriquecimento dos ricos, e ele que dizia que combatia a corrupção, no final da vida veio-se a saber que ele é um grande corrupto e só não foi preso porque a Margaret Thatcher o acolheu. Esses indivíduos que dizem combater a corrupção e que se dizem a favor do liberalismo económico, no fundo, são os maiores aliados da corrupção e são os maiores aliados da ditadura. Tenhamos isso em conta, porque nesses não devemos votar no dia 10. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem o programa, subscrevam o canal da Rádio Transforma, porque subscrever o canal da Rádio Transforma é fácil, é gratuito e apoia este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.